Justiça cobra multa de R$ 8 milhões do ex-senador Luiz Estevão para que permaneça no semiaberto. Procuradora-Geral da República defende que execução de pena imposta a Paulo Maluf deve ser feita pelo Supremo. Ministro Edson Fachin mantém exigência de capacidade técnica e aptidão psicológica para porte de armas por juízes. Acordo de cooperação técnica quer reduzir número de processos de direito do consumidor em tramitação na Justiça. O sistema integrado deve começar a funcionar em agosto. Por enquanto, apenas com reclamações ligadas aos bancos, que lideram as queixas. Crescimento do número de mulheres no judiciário ainda é baixo. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça revelou que do total de magistrados, apenas 38,8% são mulheres, 1,2% a mais do que o registrado nos últimos 10 anos. Olá, boa noite. Boa noite. A Justiça do Distrito Federal está cobrando do ex-senador Luiz Estevão uma multa de R$ 8 milhões. O valor faz parte da condenação dele. O pagamento é condição para que ele permaneça no regime semiaberto. Estevão responde pelos crimes de corrupção ativa, estelionato e peculato. No documento, a juíza Leila Cury determina a expedição de um novo mandado de intimação do sentenciado, além da inclusão dos endereços do local de trabalho e da residência do ex-senador. A primeira cobrança foi em março deste ano. Desde abril, Luiz Estevão trabalha em uma imobiliária em Brasília e volta para Papuda à noite. Está preso desde março de 2016. A determinação foi enviada por ofício à Procuradoria da República em São Paulo, onde tramita o processo que o condenou a 26 anos de prisão. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu nesta segunda-feira que cabe ao Supremo Tribunal Federal a execução da pena imposta ao ex-prefeito e ex-deputado federal Paulo Maluf. A manifestação enviada ao relator do caso, ministro Edson Fachin, foi uma resposta ao recurso apresentado pela defesa do político que alegou incompetência do STF para processar as medidas. Condenado a 7 anos e 9 meses e 10 dias de prisão, além de multa pelo crime de lavagem de dinheiro, Paulo Maluf sustenta que a execução da pena cabe ao juízo da 4ª Vara de Execuções Criminais de São Paulo. No documento, a PGR também requer uma série de diligências que têm o objetivo de garantir o cumprimento da sentença condenatória. O acordo de leniência é um instrumento utilizado no combate à corrupção e que também visa o ressarcimento aos cofres públicos. Segundo a Advocacia Geral da União, está prevista a recuperação de R$ 6 bilhões em 6 acordos firmados com empresas que assumiram o envolvimento em casos contra a administração pública. Foi por meio da Lei Anticorrupção, em vigor desde 2014, que o acordo de leniência passou a ser usado no combate à corrupção no país. Esse instrumento é firmado com empresas que cometeram atos ilícitos contra a administração pública e se propõe a auxiliar nas investigações em troca de benefícios da pena. Nós temos acordos de leniência no ordenamento jurídico brasileiro em relação ao Banco Central, em relação a ilícitos na seara do sistema financeiro. Nós temos acordos de leniência também no CAD, em relação à defesa da concorrência. E nós temos o primordial acordo de leniência do nosso ordenamento jurídico, da Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção. São os acordos de leniência para aquelas empresas que praticaram atos de improbidade contra o interesse da administração pública, e esses acordos poderão ser firmados tanto com controladoria, advocacia pública e a participação também do Ministério Público. A atuação nesse sentido ficou mais intensa com a Operação Lava Jato. De acordo com a AGU, até hoje são 21 acordos em negociação. 6 deles já resultaram no compromisso das empresas em ressarcirem os cofres públicos. Um total aproximado de R$ 6 bilhões, sendo que um pouco mais de 1 bilhão 384 milhões já foi pago. O último acordo, em dezembro do ano passado, foi com a Andrade Gutierrez, envolvida no esquema de fraudes em licitações da Petrobras. Se busca basicamente hoje reconhecer a responsabilidade das pessoas jurídicas que cometeram atos de corrupção contra a administração pública e, a partir disso, digamos assim, buscar o ressarcimento de valores devidos em função desses atos ilícitos e, ao mesmo tempo, reunir provas que permitam a responsabilização de terceiros envolvidos nesses ilícitos que venham a ser confessados pelas empresas que realizam acordos de leniência.
O acordo de leniência, ele economiza tempo dos servidores, ele faz com que o tempo da controladoria seja gasto de maneira mais eficiente e o retorno é certo, porque a recuperação do dano ao erário, ela terá que ser feita de forma integral. 100% do dano causado à administração pública será recuperado na assinatura de um acordo de leniência. Uma portaria da AGU, publicada na semana passada, reforça o combate aos crimes contra a administração pública, entre eles os desvios de recursos. Trata-se de uma reformulação do grupo de trabalho instituído em 2008. Os acordos de leniência, em verdade, eles trouxeram uma carga extra de trabalho para a Advocacia Geral da União, né, seja na participação dos acordos de leniência, seja nas investigações após nas investigações decorrentes dos acordos, da documentação, das provas reunidas nos acordos de leniência. Então, isso, aliado a uma série de outros avanços ocorridos no direito e nas instituições nos últimos anos, isso levaram a necessidade de que o nosso grupo de atuação proativa, que é quem atua nessa matéria, fosse reestruturado, reformulado, para ter uma atuação muito mais eficiente e eficaz. Acordo realizado no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia evita que aconteça greve dos rodoviários. Acompanhe na reportagem. Após quase 60 dias de negociação, os rodoviários da Bahia homologaram no TRT5 o acordo salarial com a classe patronal e suspenderam uma greve. Nós entendemos que o trabalhador rodoviário é um trabalhador que deveria ser melhor reconhecido pela classe empresarial. Essa é a nossa luta no nosso dia a dia. A greve não é boa, nem para a gente, nem para a cidade, né? Mas não podemos também sair do acordo sem não ser valorizado. Então essa é a nossa intenção, é ter um ganho real de salário, além da inflação, né? Ter uma melhoria no nosso TIC e resolver o problema de algumas cláusulas sociais. Entre as 65 cláusulas do acordo, destaque para o reajuste em 5,1% no salário e 9,5% do ticket alimentação, que passou de R$ 18,26 para R$ 20 por dia de trabalho. E a gente chega, principalmente o intermunicipal, chega no interior para se alimentar, e então é uma alimentação muito cara. E nós defendemos que ele tenha uma alimentação de qualidade para poder ele se alimentar bem, né, e também prestar um bom trabalho ao usuário. A proposta do empresariado foi aceita por unanimidade em assembleia realizada pelos trabalhadores e pelos sindicatos, após o acordo ter sido construído no TRT da Bahia, em sessão presidida pela desembargadora Maria de Lourdes Linhares. A ação evitou a greve que já estava anunciada para acontecer. As cláusulas restantes, que foram homologadas hoje por unanimidade no nosso tribunal, são todas cláusulas que foram mantidas, né? De conquistas dos sindicatos, dos trabalhadores, do patronal, e que eles insistiram em manter e que nós respeitamos essa vontade deles, da vontade das partes, que é o que sempre deve prevalecer. A proposta veio do Tribunal Regional do Trabalho e nós acatamos os sindicatos trabalhadores também. E fizemos algumas adendo a nossas particularidades. E o tribunal compreendeu essas particularidades e disse que realmente o negociado prevalece sobre o legislado. Esse dirigente sindical explica os ganhos garantidos aos cerca de 6 mil associados aos sindicatos da categoria. Primeiro, repor o poder de compra, né, que nós perdemos durante o ano, né, que é a inflação, e além disso um ganho real, que é uma classe, né, de muita responsabilidade, que é transportar vidas, né? Então o trabalhador, os seus familiares têm que estar bem para a gente poder prestar um bom serviço também. Manuel já faz planos com o reajuste conquistado. Olha, com certeza melhorar a condição de minha cesta básica para a alimentação dos nossos filhos. De acordo com o Código do Consumidor, banco não pode realizar operações sem autorização do cliente, mas mesmo assim uma instituição bancária aplicou o dinheiro de um casal sem o consentimento do correntista. O caso foi parar no STJ. Quando o assunto é investimento, todo mundo quer saber o que está sendo feito com o dinheiro aplicado, não é mesmo? De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não pode executar serviços ou entregar produtos sem a autorização prévia do consumidor. Via de regra, tem que ser feita essa comunicação prévia. Porém, existem casos específicos de contratos a longo prazo
que isso está já previsto no contrato, que não se faz a necessária a comunicação para que seja feito um novo lançamento. Porém, existe uma comunicação prévia, existe contratual. Em Goiás, um casal que costumava fazer aplicações em CDB por considerar mais seguro, recorreu à justiça depois que o banco, do qual eles eram correntistas desde 1996, realizou uma operação com dinheiro deles sem autorização. O banco teria aplicado R$250 mil do casal em fundos BIC Ações Index, deixando os clientes sem acesso ao dinheiro e aos rendimentos da operação. Em primeira instância, o juiz considerou a atitude do banco ilícita e condenou a instituição a pagar danos morais e materiais ao casal. O banco recorreu e o Tribunal de Justiça de Goiás reformou a decisão, por entender que houve incidência do princípio da boa-fé contratual. O casal, então, entrou com recurso especial no STJ, onde o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, lembrou que o Código de Defesa do Consumidor coloca a solicitação prévia ou autorização como exigência legal para legitimar a prestação de serviço ou aquisição de produto. De acordo com o relator, a previsão do CDC impede que seja aplicado o princípio da boa-fé subjetiva aplicado pelo Tribunal Estadual ao caso. E ainda nesta edição, acordo de cooperação técnica quer reduzir o número de processos de direito do consumidor em tramitação na Justiça. O termo de cooperação foi assinado hoje entre representantes do CNJ, do Ministério da Justiça, além de instituições financeiras representadas pela Federação Brasileira de Bancos e o Banco Central. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido da Associação de Magistrados do Estado de Goiás contra a exigência de comprovação de aptidão psicológica e capacidade técnica para compra, registro e renovação do porte de arma de fogo por juízes. A associação questionava a aplicação da norma da Polícia Federal e do Estatuto do Desarmamento para os magistrados. Para o relator, as normas não extrapolam os limites regulamentares e se limitam a reconhecer que a carreira da magistratura também se submete às exigências administrativas da legislação. No entendimento do ministro, não há submissão dos magistrados a uma obrigação que a lei não exige. Por esse motivo, manteve a exigência de capacidade técnica e aptidão psicológica para porte de armas por juízes. 10% dos processos em tramitação na Justiça são ligados ao direito do consumidor. Para diminuir esse número, o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça assinaram um acordo de cooperação técnica que busca soluções mais acessíveis e rápidas. A iniciativa começou com a adesão de instituições financeiras e do Banco Central. A meta é atuar de forma integrada com duas ferramentas já implementadas: o portal consumidor.gov, mantido pelo Ministério da Justiça, e o processo judicial eletrônico, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, presente em mais de 70 tribunais de todo o país. Para se ter uma ideia, nos últimos 4 anos, 1,5 milhão de reclamações contra mais de 400 empresas foram concluídas no portal do Ministério da Justiça. 600 mil apenas no ano passado. Este momento em que nós percebemos a união de esforços convergentes através de uma plataforma que facilita a vida do cidadão, permite uma resposta rápida, faz com que as instâncias também se comprometam a dar uma solução a esses casos, evitando a judicialização. Isso significa também contribuir com o Poder Judiciário, contribuir com a garantia da resposta jurisdicional a temas de maior envergadura. Agora, com mais ferramentas disponíveis, a ideia é que os consumidores possam fazer reclamações e solucionar rapidamente conflitos, sem que novos processos cheguem ao judiciário. O sistema integrado deve começar a funcionar em agosto. Por enquanto, apenas com reclamações ligadas aos bancos, que lideram as queixas. Ainda não há um prazo para que outros setores sejam incluídos no sistema. O consumidor que optar por mandar o seu processo para essa fase de conciliação, mesmo que ele não obtenha a conciliação, o banco já é citado automaticamente. E isso, na verdade, o que poderia representar uma demora adicional de 10 dias para o consumidor, representa, ao final, um ganho, porque o tempo da citação hoje no judiciário é maior
do que esses 10 dias. O termo de cooperação foi assinado hoje entre representantes do CNJ, do Ministério da Justiça, além de instituições financeiras representadas pela Federação Brasileira de Bancos e o Banco Central. Nós estamos hoje no mundo da rede mundial de computadores, nós estamos no ambiente da internet, nós estamos com o mundo na palma de nossas mãos e nós precisamos muitas vezes utilizar os recursos tecnológicos disponíveis para facilitar a vida das pessoas. Seminário sobre fake news fecha o ciclo das eleições de 2018 para presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O evento foi realizado pelo TSE e contou com o apoio da União Europeia. O diretor da Escola Judiciária Eleitoral, Flávio Pansieri, foi o mediador do painel Liberdade de Expressão versus Crime contra a Honra. Talvez a síntese do painel pudesse estar expressa numa primeira medida nas palavras de Norberto Bobbio, que afirma que é melhor uma liberdade em risco e em constante expansão do que uma liberdade contida e controlada, incapaz de expandir-se. Sob a mediação do vice-procurador-geral eleitoral, Humberto Jacques, o último painel do seminário abordou as mídias sociais no cenário eleitoral. Poucas instâncias da justiça brasileira estão dispostas a ouvir e aprender como a justiça eleitoral, em especial esse Tribunal Superior Eleitoral. Em tempos de discussões sobre fake news, essa justiça não é dona da verdade. Essa justiça aprende e conversa para descobrir o que é a verdade eleitoral numa democracia. O encerramento ficou por conta do assessor especial da presidência do TSE, Rogério Galoro. Estou com 24 anos de Polícia Federal, há anos combatendo crimes cibernéticos, crimes eleitorais, mas o que nós temos aprendido nos últimos tempos, e principalmente no seminário de hoje, nos enriqueceu muito. E ele nos trouxe informações suficientes para que nós possamos, a partir de agora, pensar juntos em soluções. Ao final, a presidente do TSE fez um balanço do seminário. Abrir espaços para o debate, para esse debate interdisciplinar, para conhecer os diferentes enfoques e as diferentes leituras sobre o tema. E, nesse sentido, o universo se amplia. Agora, como nós vamos enfrentar as fake news e a desinformação nas eleições de 2020, como vamos fazê-lo? Seguramente nos preparando cada vez mais para isso. E no próximo bloco, o levantamento do CNJ aponta lento crescimento do número de mulheres no judiciário. Eu queria muito que, antes que eu deixasse o judiciário, que outras mulheres chegassem. Pesquisa do Conselho Nacional de Justiça revela que nos últimos 10 anos o número de magistradas se manteve praticamente estável. Cresceu pouco mais de 1%. Elas representam a maioria da população. Muitas já atuam em cargos antes ocupados apenas por homens. No judiciário, de acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, a participação de servidoras ultrapassa os 56%. Na magistratura, os resultados são inversos. Uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça revelou que do total de magistrados, apenas 38,8% são mulheres, 1,2% a mais do que o registrado nos últimos 10 anos. A Justiça do Trabalho apresenta os maiores índices de participação feminina, 50,5%. Na sequência, aparecem Justiça Estadual, Eleitoral, Federal, Tribunais Superiores e, por último, a Justiça Militar. Segundo a pesquisa, quanto maior o cargo, menor a participação feminina. Se a gente olhar para os juízes substitutos, que é o primeiro nível da carreira, esses índices de participação feminina chegam a 46%, né? Quase a metade. Agora, se a gente olha já para os juízes titulares, que já é o primeiro passo na promoção, o número já cai para 39,3%. Então, há sim uma menor participação das mulheres nos níveis mais elevados de carreira. A juíza Sueli admite que ingressou na carreira por acaso e lá se vão 28 anos. Hoje, é a única juíza no Tribunal de Justiça do Amapá. Eu quero poder... Não estou tão longe de me aposentar, não é isso, mas eu queria muito que, antes que eu deixasse o judiciário, que outras mulheres chegassem. Para ela, a alternância é a saída para equiparar o número de mulheres e homens na magistratura.
se num tribunal superior, na última nomeação a ele, foi de uma mulher, a próxima de um homem. E na sequência seguinte, uma mulher. Diná atua no Tribunal de Justiça do Amazonas há 11 anos e afirma que os desafios da carreira são muitos. No meu estado, o Amazonas, a questão do acesso às comarcas, né? Até pouco tempo, poucas pessoas de outros estados faziam concurso para lá, porque para você se adaptar à realidade regional é difícil. E para a mulher, isso se torna complicado, porque tem toda a estrutura para levar os filhos, a estrutura da mulher grávida, da magistrada grávida, num município bem distante da capital, né? Então, tem bastante dificuldade, mas como você é vocacionada, você enfrenta tudo isso e prossegue. O Tribunal de Justiça de Alagoas começa a adotar o teletrabalho. O servidor que aderir à modalidade precisa cumprir meta de 30% a mais do que o servidor que trabalha presencialmente. O dia do Felipe começa cedo e ele divide seu tempo entre o trabalho e o cuidado com o filho Miguel, de 3 anos. Ele é assessor judiciário e, para conseguir fazer bem as duas coisas, optou por transformar sua casa em seu local de trabalho. O Felipe faz parte de um grupo de funcionários do Tribunal de Justiça de Alagoas que está experimentando uma nova modalidade de trabalho chamada teletrabalho. Isso já acontece em outros tribunais do país e, nesse regime, o expediente é cumprido em casa, o que exige mais disciplina e o cumprimento de meta superior à dos funcionários que estão diariamente no tribunal. Nós temos uma meta 30% a mais do que o colega que está lá no ambiente, lá no Tribunal de Justiça. São 3 horários que eu estabeleci. Fabiano vai começar nesse regime de trabalho em breve. Para isso, já levou sua máquina para a Diretoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça para a instalação dos arquivos que vai precisar. Para ele, só existem vantagens nessa modalidade, tanto para o servidor como para o tribunal. Você economiza energia, economiza papel, a questão da... Não tem tanto perda de tempo com relação ao deslocamento do servidor para o trabalho e a volta, no caso. O teletrabalho foi instituído desde janeiro em Alagoas e, de acordo com o presidente do TJ, Tutimés Airan, por enquanto apenas 12 servidores atuam nesse regime que está sob avaliação. Mas a ideia é expandir essa opção a exemplo de outros tribunais do Brasil. É evidentemente que a gente começa devagarzinho, vai testando, né? Sentindo como é que a ideia na prática vai acontecer, né, para que os objetivos sejam plenamente alcançados, né? E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar hoje com a repórter Michele Chiapa, que é quem tem as novidades para a gente. Boa noite, Michele. Boa noite, Érica. Boa noite, William. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal vai decidir se é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta das empresas. Como tem muitas ações sobre o assunto, o STF reconheceu o tema como repercussão geral, ou seja, a decisão que for tomada deve ser seguida pelas instâncias inferiores da Justiça. O relator do processo é o ministro Marco Aurélio. E o ministro Alexandre de Moraes negou o pedido de Mariana Batista Miranda, que queria converter a prisão preventiva para domiciliar. Mariana foi denunciada por homicídio e exercício ilegal da medicina. Ela foi acusada de ter aplicado silicone industrial nas nádegas e nas coxas de uma mulher que acabou morrendo em março de 2018. A defesa da falsa médica sustentou o direito à liberdade provisória porque a acusada tem uma filha de 3 anos. E a jurisprudência do STF assegura o direito a mães de filhos menores de 12 anos. No entanto, o ministro considerou que o Superior Tribunal de Justiça negou o habeas corpus. Além disso, considerou que o risco de a falsa médica voltar a repetir a prática criminosa, já que Mariana afirmou que tinha agenda cheia. O desembargador federal Rogério Favreto, do TRF4 em Porto Alegre, determinou que seja desbloqueado quase R$ 7 mil do PIS-PASEP de Jorge Luiz Zelada.
ex-diretor da Petrobras, condenado em 2017 no âmbito da Operação Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro. O juiz aceitou a alegação da defesa de que o benefício é impenhorável. Favretto explicou que o abono possui natureza salarial e, apesar de o depósito ter sido feito na conta poupança, não retira o caráter salarial. E para encerrar, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a 4 anos de prisão um assaltante que foi preso por um policial militar que esperava um ônibus para voltar para casa. De acordo com o processo, o assaltante apontou uma arma para uma mulher e levou a bolsa e o celular da vítima, que começou a gritar. O PM foi atrás do suspeito e conseguiu recuperar os pertences da vítima. O juiz do caso, ao determinar a condenação, destacou a coragem e o profissionalismo do policial. Esse foi o nosso Giro de Notícias de hoje. Se você em casa quer rever uma de nossas reportagens, não deixe de acessar o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigada, Michele. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite. Continue com a programação da TV Justiça. Boa noite e até amanhã.